Bom, mais cedo falamos aqui no Boletim Metrópole sobre a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, em um acidente de helicóptero que aconteceu ontem. O fato trouxe à tona a sucessão de um posto muito mais importante no país, o de líder supremo. Hoje o cargo é de Ali Khamenei, mas Raisi era considerado a pessoa mais certa para sucedê-lo. Muitas questões surgem nesse momento incerto, principalmente devido ao fato de o Irã estar localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta grandes tensões. Para explicar para a gente esse cenário, eu converso agora com o internacionalista Urian Fancelli. Urian, boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim. Oi, Neila. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente viu isso. O Urian estava até falando para a gente que não dormiu de ontem para hoje, acompanhando, então, esse caso dessa queda do helicóptero. Então, eu já sigo perguntando para você quais as consequências principais que a gente pode tirar da morte do presidente, o que a gente pode ver de consequências iniciais com essas mudanças de cadeiras lá no Irã. Neila, as consequências elas vão depender de quem vai assumir no lugar dele, né? Então a gente sabe que nesse primeiro momento quem assume é o vice. O Irã é um país que tem diversos vice-presidentes, sendo que o primeiro vice-presidente assume e juntamente com o chefe do legislativo e do judiciário, eles têm um prazo de 50 dias, de acordo com o artigo 131 da Constituição iraniana, para organizarem novas eleições, e aí então é eleito um novo presidente para o país. Mas o que a gente já pode afirmar em relação a esse acidente, ao que vai acontecer agora de impacto, a gente pode dizer, então, muita instabilidade na política interna, em um período que já é bastante tenso para esse país. Isso pode trazer uma disputa interna pelo poder. Quando a gente fala em disputa interna, obviamente também que o Irã ele é um regime que é uma teocracia, mas que tem elementos de democracia também. Por que eu falo que tem elementos de democracia? Simplesmente porque tem eleições. São eleições nas quais só podem concorrer pessoas que têm o aval do governo, ou seja, todos aqueles que representam algum tipo de reforma, de pessoas de centro ou pessoas mais moderadas, basicamente são barradas de concorrer. Então deve haver uma disputa entre os radicais do país, que são essas pessoas chamadas de linha dura, uma disputa. Essa morte acaba também atrapalhando aqueles planos iniciais da sucessão do supremo líder iraniano, porque o Raisi, que morreu no acidente de helicóptero, era visto como a principal figura para substituir o Ali Khamenei, que já tem 85 anos de idade, mas por conta dessa morte, essa sucessão acaba mudando também. Pode haver impacto na economia do país, a economia que já estava sofrendo bastante pressão devido àquelas sanções que o Irã sofre há bastante tempo, a má gestão também, e essa morte também ela pode ter impactos na política externa do país. A gente tem que lembrar também que uma pessoa que estava junto ao presidente iraniano era o ministro de Relações Exteriores. Por mais que grande parte da política externa seja definida pelo supremo líder, né, a figura do presidente, do ministro de Relações Exteriores, acabam sim sendo bastante importantes. Então, pode haver uma mexida aí agora, nesse primeiro momento, mas a gente só vai saber, de fato, o que vai acontecer, qual o caminho que o país vai tomar, ou a direção se vai mudar, daqui a 50 dias, quando houver uma eleição mesmo. Bom, explica para a gente, para quem está assistindo a gente, por gentileza, qual é o poder, então, do presidente? A gente já entendeu que o presidente não tem tanto poder assim e que tem esse cargo de líder supremo. Qual é essa diferença e como é que seguia esse presidente específico? Qual era, então, o lado dele? Você disse que ele era um extremista, mas extremista para que lado? É assim, o Irã ele tem um sistema político, como eu disse, que ele mistura ali alguns elementos de teocracia e de democracia. Então existem duas figuras principais no sistema político iraniano. Uma delas é o supremo líder, que ele é a autoridade política e religiosa
de mais alto escalão no país, é uma posição que foi estabelecida no final da década de 70, na Revolução Islâmica, e ele tem vários poderes sobre todos os outros ramos do governo. Então, militar, na mídia, até mesmo no judiciário, existe um comitê que é feito para avaliar e dar o aval para quando há para as eleições que ocorrem no país, e dos 12 membros que fazem parte desse comitê, 6 dele, por exemplo, são indicados pelo Supremo Líder. Então, isso mostra o poder que esse Supremo Líder tem, inclusive nas eleições do país. Ele é uma pessoa que tem autoridade para definir as políticas, para declarar uma guerra, para indicar ou nomear funcionários importantes, como chefe do Judiciário, das Forças Armadas, etc. E o presidente já não. O presidente, ele é o chefe do governo e ele ocupa como se fosse aí uma figura de segundo funcionário mais importante do país. Ele tem aquelas funções mais administrativas do executivo, então funções mais do dia a dia. Ele tem sim bastante autoridade também, ele pode propor legislação no parlamento, ele pode assinar tratados, ele pode escolher os membros de gabinete. O vice-presidente, que agora assume interinamente no seu lugar, ele é uma pessoa que foi indicada pelo presidente de forma direta. Então, essas são as principais diferenças. O Raisi, ele era uma pessoa altamente polêmica, porque ele já tentou ser presidente no passado, disputou as eleições em 2017, acabou não vencendo, em parte também por conta de uma fama que ele tem no país. E que fama que é essa? Porque ele, como tem um passado no judiciário iraniano, ele participou no final da década de 80 de julgamentos que julgavam pessoas que participaram da guerra Irã-Iraque. Então, ele acabou, nessa função do judiciário que ele tinha, condenando muitas pessoas à morte. Então, depois ele assumiu, teve um papel mais central ainda na justiça do país e continuou com esse regime repressivo de prender, condenar à morte dissidentes políticos, de defender aí, punir, violar bastante os direitos humanos na história do país. E como presidente, ele tem sido impopular desde 2021, quando ele foi eleito com 62% dos votos, apesar da abstenção ter sido bastante baixa nas eleições, mas ele foi eleito e sofreu muitos protestos, principalmente a partir de 2022, do momento em que acontece a morte da Mahsa Amini, que é uma moça na casa dos seus 20 anos, que foi presa pela polícia da moralidade no Irã, porque não usou o hijab, que é aquele véu islâmico, da maneira como o governo achava que deveria ser usado. Então, isso causou muitos protestos pelo país, o que levou à prisão de mais de 20 mil pessoas, 500 foram mortos por conta desses protestos como forma de repressão. Então, ele era uma figura bastante repressiva e que, paralelo a tudo isso, ainda não conseguia fazer com que o país tivesse um desempenho econômico positivo. Então, esse era o contexto. Se ele era considerado uma figura ou um sucessor possível para o Supremo Líder, era justamente pelo fato dele não ameaçar, por exemplo, por ele ter um papel mais fraco, mais representativo, e permitir, por exemplo, que a Guarda Revolucionária Islâmica passasse a ter um papel de maior importância. Ele, como Supremo Líder, ele ia permitir, talvez, que o poder fluísse mais para outros campos do governo. Então, era por isso até que ele era considerado um possível sucessor. Falando num contexto, então, global, num contexto fora do Irã, a gente sabe que está num momento de tensão grave no Oriente Médio, inclusive o Irã participando dessa guerra aí, Israel e o grupo extremista Hamas, numa guerra que ainda não teve fim. Como é que a gente vê a morte do presidente iraniano? Como é que isso vai impactar ainda mais nessa tensão do Oriente Médio? As diretrizes principais da política externa iraniana, elas não devem, pelo menos nesse primeiro momento, ser impactadas. Isso porque elas
em grande parte, refletem a figura do Ayatollah e não do presidente do país. Mas, de fato, o presidente ele acaba assim, tendo um certo impacto, certa influência nas suas decisões. No caso de assumir um presidente que tenha um viés mais militarista, que queira armar mais o país e tenha um perfil de mais confronto, pode sim aumentar as tensões na região, tensões contra Israel, tensões contra a Arábia Saudita, contra os Estados Unidos, por exemplo. O Irã, de algum tempo para cá, por conta de uma ascensão muito grande de políticos mais autoritários do que o normal, mais considerados linha dura, ele tem mudado aquela abordagem estratégica, né, de paciência estratégica que ele teve ao longo do seu tempo. Como que isso funcionava? O Irã e Israel, ele já há bastante tempo tem uma guerra indireta no qual Israel atacava o Irã e o Irã respondia não atacando diretamente Israel, mas armando, financiando ou dando apoio a esses outros grupos para que, como Hamas, como Hezbollah, como os Houthis, para que esses grupos, por sua vez, fizessem ataques contra Israel. E de um tempo para cá, por conta dessa ascensão desses políticos mais radicais, essa paciência estratégica mudou. Então, o Irã, hoje, ele é um país que, a partir do momento em que ele tem seu território atacado e aquele ataque contra a embaixada iraniana na Síria, em Damasco, que aconteceu há alguns meses, ele reflete justamente isso. O posicionamento iraniano em relação a isso foi de que agora nós tivemos o nosso território atacado e nós não vamos mais aceitar isso. O Irã avalia, inclusive, mudar a sua doutrina nuclear, ou seja, ele ameaça produzir armas nucleares. Então, pode haver um impacto, sim, no poder, né, nas relações que o Irã tem com esses grupos na região, trazendo mais instabilidade, dependendo de quem for assumir, e isso acaba sendo perigoso para o mundo inteiro, até mesmo porque quando o país ameaça aumentar ou mudar sua doutrina nuclear, como fez há pouco tempo, isso incentiva com que outros países também passem a buscar armas nucleares, porque como que o vizinho inimigo vai ter uma arma nuclear e você vai se sentir ali impotente? Então isso se torna perigoso para o mundo como um todo.